Oi, gente! Como que vocês estão? Gente, que saudade de poder ligar a câmera e poder gravar. Eu acho que esse espaço aqui a gente tem tanta liberdade, né? A gente não se preocupa tanto com o tempo, que a gente vai falar, diferente dos vídeos mais curtos. Então, hoje eu queria compartilhar um pouco melhor com vocês como tem sido esse processo na pós-emissão, o que eu tenho feito nesses dias, mas muito mais do que isso, eu quero trazer uma reflexão para vocês. Então, para quem não sabe, eu vou recapitular aqui. Então, antes de qualquer coisa, se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo, compartilha com alguém, comenta se está passando por algo semelhante. Enfim, para quem não sabe, eu recentemente saí do meu antigo emprego. E basicamente o que aconteceu foi que a minha função não vai mais existir. Então, sendo assim, não teve muito o que fazer, não tinha outro lugar para ir, não tinha outra vaga semelhante, porque eu trabalho na área administrativa. Acabou que eu fui mandada embora. Gente, no momento, foi uma coisa assim, ó, que eu fiquei em choque. Eu não tive muita reação, não conseguia processar muito bem. Era meio que, tipo, quase 3 anos num lugar e do dia pra noite você é mandado embora, porque é uma coisa que você não espera. E você começa a questionar sobre as oportunidades que eu poderia ter agarrado, que eu poderia ter feito diferente, onde eu falhei. Começa a vir muitos questionamentos. Tipo, onde eu falhei? O que eu poderia ter feito diferente? Onde eu poderia ter feito melhor? O que eu poderia ter feito melhor também? Que eu não fiz. Mas muito mais do que esse questionamento, a gente começa a perguntar: por que, Deus? Por que comigo? Por que isso aconteceu? A gente não consegue compreender. E a gente entra num estado de negação. A gente não consegue processar, a gente não consegue aceitar, pelo menos nas primeiras 2 semanas, né? É muito assim, eu fiquei muito aérea, Gente, eu tinha uma rotina, eu acordava cedo, eu me arrumava, eu ia trabalhar, eu ia pra faculdade, eu vinha pra casa, eu tava assim. E do dia pro outro você não tem que mais acordar cedo. Você desliga seus despertadores, você fica em casa. É como se eu estivesse ociosa. Então, mudou completamente do dia pro outro. Nos primeiros dias eu questionei muito pra Deus, tipo, Deus, por que isso comigo? Eu tinha tantos planos, né? Não somente de viagens, mas o que eu queria conquistar, o que eu queria fazer. E de um dia para outro parece que tudo acabou, que você não tem mais aquela estabilidade que você achava que você tinha. Então, nos primeiros dias foi muito difícil e eu questionei muito nesse sentido. Como que vai ser daqui pra frente? O que eu vou fazer? E começa todo um processo de procurar um novo emprego e entrevista, se der certo, se não der. E parece que é um processo tão demorado que parece que nunca vai acontecer. Pra vocês terem noção, hoje nós estamos em julho. Eu já mandei mais de 30 currículos para diversas empresas. De 30 empresas, 2 entraram em contato. E pra vocês verem que não é um processo muito fácil. Que não é uma coisa que você acorda, faz e dá certo. Não é fácil, então é um processo muito difícil. E eu comecei a questionar muito, muito pra Deus, porque eu não estava compreendendo o porquê. Mesmo que eu tentava assimilar e tal, é como se hoje eu compreendo dessa maneira, eu enxergo dessa maneira e é o que eu quero levar pra minha vida. Mas é como se Deus me parasse, assim, pra parar de correr mesmo, sabe? Na correria que tava. Faltava basicamente uma semana para as minhas provas começar para finalizar o semestre, então tava uma loucura. E como Deus me parasse, assim, agora é o momento de você parar. E não foi fácil, gente, ter que passar por isso, ter que compartilhar com a família, ter que ficar em casa. Não foi fácil. Acho que pra ninguém que passa por isso, né, quando não é esperado, né, não é fácil. Só que Deus, ele me lembrou de uma passagem que eu li há um tempo atrás, que é Lamentações de Jeremias. Para quem não sabe, Jeremias passou 40 anos da vida dele falando com o povo que se eles não se voltassem para Deus, Deus iria destruir Jerusalém. Em Lamentações de Jeremias, a gente vê que isso aconteceu. Em Jeremias também, tem 2 versículos que relatam, né, o espírito da Babilônia, ali quando a Babilônia invade a cidade e tudo mais. Mas em Lamentações, isso está acontecendo. E tem 2 versículos em específico que chamam muito a minha atenção. A primeira é quando Jeremias fala que trago à memória aquilo que me dá esperança.
E o segundo versículo é: a minha porção é o Senhor. E quando eu li esse versículo, né, reli esse versículo, porque muitas vezes a gente lê e não entende, tipo, gente, como no momento de aflição, de dor, de destruição, a gente consegue ouvir isso de um profeta, de um homem que passou a vida profetizando, falando, alertando e tá tendo esse caos todo, uma destruição, pessoas morrendo, pessoas sendo levadas a cativo para Babilônia. E um caos. E como a gente ainda consegue ver alguém dizendo: a minha porção é o Senhor. Quando eu lembrei desse versículo e eu fui lá na Bíblia, eu li o versículo e falei: gente, como assim? Porque apesar de toda a destruição, apesar de todo o sofrimento, apesar daquela turbulência, aquilo que estava acontecendo, Jeremias conseguia olhar e falar: gente, nada disso é tão suficiente quanto o Senhor. A porção é aquilo que ele tinha para ele, né? Como se fosse uma herança mesmo. O que ele tinha de mais precioso não era a casa, era o Senhor. E é nele que ele esperava. Quando eu lembrei desse versículo, eu comecei a pensar: caraca, porque às vezes a nossa porção não é o Senhor. A gente crê, a gente louva, a gente acredita no Senhor, mas muitas vezes nosso coração não está em Deus. E é nesse momento que a gente começa a ver isso. É um coração distante de Deus. Às vezes está preso no dinheiro, na estabilidade, no emprego, na faculdade, na promoção, na conquista, mas não no Senhor. E quando tudo isso acontece, é como se tudo acabasse. Acabou. Mas isso me fez lembrar que meu coração não estava em Deus. Não estava, minha esperança não estava no Senhor. Até mesmo novamente o questionamento que eu não consegui compreender. E isso nos faz refletir sobre onde nós temos depositado a nossa confiança. Porque a Bíblia fala que Deus, ele faz infinitamente mais daquilo que a gente espera. Infinitamente mais daquilo que a gente pede. Em 1 João, que é um livro que eu amo, fala que se algo da vontade de Deus, e se for tipo assim, se a gente pede algo, se for da vontade de Deus, ele vai conceder. Então, nada que acontece na nossa vida é por acaso, é em vão. E isso me faz refletir que o meu coração em si não estava em Deus. Ele estava na minha estabilidade, no meu trabalho. Minha esperança estava no meu salário, na qualidade de vida que eu tinha, e não de fato no Senhor. Porque tudo isso pode passar. Meu trabalho pode passar, minha faculdade pode passar, minha carreira pode passar, meu emprego pode passar, muitas coisas podem passar, mas o Senhor é aquele que permanece. É aquele que a gente pode olhar para o alto e falar: nele eu esperarei. Trago à memória aquilo que me dá esperança, porque o Senhor é a minha porção. E foi isso que o Senhor ministrou no meu coração nesse tempo e que hoje me acalenta, de que é como se o Senhor estivesse me trazendo de volta para esse lugar de que você não tem que confiar no seu salário, no seu emprego, no seu próximo emprego, naquilo que você está conquistando, porque antes de qualquer conquista e qualquer coisa, você tem um pai. Então, antes de qualquer conquista e qualquer coisa, você que está me ouvindo tem um pai. E ele sabe do que você precisa. Porque ele tem planos de paz e não de mal a nosso respeito. Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? Onde a gente tem depositado a nossa confiança. Que a gente possa se voltar para aquele que entende, sabe e vê todas as coisas. E é isso, gente. Eu tô vivendo um momento muito, eu ia falar, não é subjetivo, mas muito peculiar assim, Deus.
porque o processo que cada um passa, né, de diferentes maneiras e formas, e cada um sabe como vai lidar com isso. E eu tenho aprendido isso nesse tempo. Então eu espero que de alguma maneira esse vídeo tenha chegado no seu coração. Até o próximo vídeo, gente. Eu tenho tentado muito trabalhar aqui pra conseguir fazer novos conteúdos, porque é uma coisa que eu amo isso aqui. Vamos ligar a câmera no meu falar. E é uma coisa que eu tenho tentado fazer com mais frequência. E o próximo vídeo, viu, é da minha próxima viagem, então já se prepara. Já se prepara, eu quero todo mundo engajando, por favor. Um beijo, fiquem com Deus.